programa está de volta agora para esclarecer as suas dúvidas com a doutora Elô Fonseca, que é advogada especialista em direito condominial e vai conversar com a gente sobre o processo judicial em condomínios. Doutora, boa tarde, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu. Doutora, eu queria começar perguntando, quem vive em condomínio sempre fala que algum problema tem. Os problemas ainda são comuns, né? São. Quais os principais, doutora? Vamos entender quais as principais reclamações dos condomínios. Eu costumo, como eu ministro aula para gestão condominial, costumo fazer umas tabelinhas para o aluno, né, que quer ser síndico, decorar. Com a letra C, cachorro, criança, carro e calote. Calote, gostei. CCC. Não tem como se esquecer, são 4 mas é para não esquecer. São os principais problemas. Então o carro, problema na vaga de garagem, né? Às vezes, a maioria das vezes as vagas de garagem são pequenininhas, aí o pessoal compra uma Tucson, um carro um pouco maior, uma picape, uma S10. Aí pega metade do aí espaço pega do outro. Invade o vizinho, né? Então, se é uma vaga atrás da outra, vai ter problema. O vizinho, às vezes, tem que sair pela janela. É muito comum dar problema desse tipo de discussão, né? A gente vê aí na internet direto, cada caso impressionante. Sai muitas brigas. Doutora, criança também dá muito problema. Criança e cachorro, né? E cachorro. Eu vou deixar aqui pra gente falar sobre cada tópico, mas eu queria entender uma coisa que eu também acho importante, doutora. Muitas vezes, pensando num financiamento, por exemplo, a pessoa talvez vai ficar 20 anos pagando aquele apartamento, né? Ou aquela casa que ela comprou em condomínio. E aí, a gente às vezes acaba tendo a impressão de que quando a pessoa compra, ela compra, olha, atende todas as minhas necessidades. Mas em 20 anos, muitas coisas vão acontecer, os filhos vão nascer, ou os filhos vão se casar, as necessidades passam a ser outras, o que eu tolerava, eu passo a não tolerar mais. E aí, justamente por conta dessa intolerância, os problemas vão ficando cada vez maiores, né? Natural. Eu percebo que isso acontece demais, porque a cabeça das pessoas vai mudando, né, doutora? É que geralmente quando se compra um apartamento financiado, como você disse, em 20 anos, é aquele casalzinho, tá sonhando em casar, noivo. Aí ele compra um sonho, que na verdade é um terreno, ele compra no papel, né? Então tem aquele memorial descritivo, olha, aí tem aquele apartamento todo decorado, olha, aqui vai ser o quarto do casal, e não sei o quê, que é o quarto da criança, a sala, você vai sonhando. Só que quando a família começa a crescer, a coisa começa a ficar esquisita. De repente, a profissão, no decorrer, o marido ou a esposa perde o emprego, vai trabalhar em home office, ou muda mesmo de profissão, tem que montar um escritório dentro do apartamento, pelo menos para trabalhar internamente. E daí então, as necessidades vão mudando, né? Porque se antes eu tolerava barulho, mas agora eu estou trabalhando em casa, eu já não tolero mais. Exatamente. Ou o filho cresce, você vai querer fazer uma suíte, né? Pode, não pode, o que fazer, né? São vários questionamentos. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do síndico, para daqui a pouco eu ir para os problemas mais comuns, mas como é que funciona a questão do síndico e se ele pode, se ele deve ter algum tipo de isenção? Explica pra gente até no condomínio. Tá. Se o síndico é morador, geralmente condomínio pequeno, de uma torre só, o síndico é morador. Então, tem que estar previsto, tudo tem que estar previsto em convenção. Se a convenção permite, esse morador ele é isento da taxa condominial. Se a convenção não permite, ele tem que pagar a taxa condominial. Então tudo vai depender da convenção. Tudo depende. A convenção é a lei maior dentro de um condomínio. E uma coisa importante da gente falar é que existem, até outro dia a gente falou sobre brigas em condomínio, o que vale a gente falar que é muito importante, a gente falando com o Brasil inteiro, existem N tipos de condomínio, com N tipos de valores diferentes, necessidades diferentes e é lógico, vão ter regras diferentes, né, doutora? Eu acho que é isso que é muito importante de se pensar também, né? Importante. As regras são próprias para cada ambiente, para cada local. Como fazer essas primeiras regras, doutora? Eu estou pensando aqui num condomínio novo, um apartamento que acabou de ficar pronto. Exatamente. O que acontece? Numa implantação em condomínio, a construtora ela já vem com essa estrutura para os próximos 2 anos. É a assembleia mais importante no condomínio. Chama-se Assembleia de Implantação. Então, a construtora X construiu, ela traz a sua empresa de administração de condomínio de confiança para preparar, antes da Assembleia, já prepara a convenção com alguns regulamentos, né, que chama-se de regulamento interno, regimento interno, alguns itens
primordiais para os 2 primeiros anos. E naquela assembleia, que é a mais importante, que os moradores ou os futuros moradores têm que prestar atenção. Ali tem a previsão orçamentária para os próximos 2 anos, ali tem o rateio necessário para comprar o kit de implantação no condomínio, ali tem eleição de síndico, subsíndico e eleição de corpo diretivo. E ali vai decidir se o síndico vai ser isento, se é morador, se é síndico profissional. E nos próximos 2 anos, essa administradora imposta pela construtora, e tem que ter, é que vai nortear. E geralmente as pessoas estão tão alegres, tão felizes por ter adquirido a sua casa própria, que aprova tudo. E ali, depois, para ser modificada a convenção, aí vem o problema. Então não deixa a felicidade tapar seus olhos, exatamente. Né? Essa é a assembleia mais importante. Quando se compra um apartamento na planta, você tem que chegar lá no dia daquela assembleia de implantação e com riqueza de detalhes analisar item por item. Porque ali é o futuro daquele condomínio quase que nos próximos 10, 20 anos. Pode vir outra administradora, pode vir outro corpo diretivo e tentar mudar. Aí começam os processos judiciais. Porque se você fizer uma assembleia e não tiver o quórum especial para mudança e mudar por uma minoria, aquele que se sentir lesado vai processar o condomínio. Aí pronto, aí começaram as brigas judiciais, né? Doutora, já nesse primeiro momento, o que a senhora está falando é muito importante, porque de repente você não concordou com algo, mas ficou com vergonha de falar, de repente ninguém entendeu, você vai explicar uma coisa que a maioria dos moradores realmente vai entender que está errado, então não tenha vergonha de falar, né? Não ter vergonha de falar. E outra, a primeira administradora, quando entra numa implantação de condomínio, ela já vem instruída pelo corpo diretivo, pelo corpo jurídico ou administrativo da construtora, para se fazer assembleia rápida. Então as pessoas estão tão encantadas com aquela situação, vai ser assim, 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 tudo aprovado, assim, 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 aprovado, porque ali tem 100%. Todo mundo que comprou, quase que 99,9% está ali. É a primeira assembleia, o casalzinho jovem, cheio de sonhos, a sogra, o sogro, vai todo mundo na assembleia. E é o que eles precisam, que é aquele quórum para aprovar tudo. Então eles fazem a toque de caixa. Então se não tiver alguém para devagar, deixa eu entender, levanta a mão, ali é a sua vida. Depois para mudar, e tem convenções assim difíceis de entender. Aí vem aquela confusão durante a vida do condomínio, porque é convivendo dentro do condomínio que você vai sentir a necessidade da mudança. E aí já encontra-se a dificuldade, né? Se você tem pergunta, você liga pra gente no 0 Operadora 11 3337 5886. Pode fazer a sua pergunta ao vivo ou deixar com a produção. A gente vai colocar essa pergunta ao vivo, Rô? Isso, pode colocar então, por favor. Me fala quando estiver no ponto. Eu queria te perguntar ainda nesse primeiro momento, doutora, surge ali o primeiro valor de rateio. Se a pessoa não tem esse valor ali na hora, ela não estava contando com isso, até porque são muitos valores, né? Sim. Ela pode falar, não tenho esse valor, ou não existe essa opção? Não, não existe essa opção. A partir do momento que ela se propõe a comprar um apartamento e morar num conjunto onde tem vários outros moradores, se ela deixar de pagar, alguém vai ter que pagar por ela. Então, toda vez que você entrar no condomínio, que se você estiver escolhendo comprar algo em condomínio, lembra que você sempre vai ter esse gasto a mais. Sim. Ai, olha, resolvemos pintar, todo mundo quer pintar, vai ter que participar do rateio, não é assim que funciona? Tem que ter uma assembleia especial, um quórum especial, mas com certeza se a maioria aprovar, você tem que participar do rateio. Vai ser cobrado, ou administrativamente ou judicialmente. Deixa eu atender o Daniel de Cotia, em São Paulo. Oi, Daniel. Oi, Jaqueline, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos de Cotia. Pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho uma dúvida. Aquela auditoria de condomínio lá, aquelas pessoas que são escolhidas para passar para todos os moradores, moradores também. Eles têm direito de ter acesso às câmeras, todas as câmeras, e ficar olhando via celular? A senhora entendeu a pergunta, doutora?
Tá meio baixo, mas se não me engano, se o morador tem direito a ver todas as câmeras via celular. Qualquer morador é qualquer morador ou são moradores específicos, Daniel? Moradores da auditoria. Eles fazem parte da auditoria do condomínio? Do conselho. Do conselho. Corpo diretivo, Deve ser corpo diretivo, então? Será que é isso? Isso, do conselho. É morador do condomínio também. Tá, e eles têm acesso às câmeras de vigilância, só eles têm acesso, é isso? Isso. Você não tem, por exemplo? Alô, Daniel? Oi? Você, por exemplo, não tem esse acesso, é isso? Não, se é válido isso aí. Entendemos. Depende da aprovação da Assembleia. Tudo depende da aprovação da Assembleia. No momento que teve a Assembleia para colocar a CFTV, que são as câmeras de segurança, permite-se que o corpo diretivo possa acompanhar ou não? Juridicamente falando, 1348 do Código Civil é o síndico, somente o síndico, né? Porque tem o direito de imagem, né? Aquela coisa toda. Mas se houve uma aprovação em Assembleia, que o corpo diretivo tem acesso às imagens, aí vai depender dessa ata. Se na Assembleia eles se sentiram mais seguros de ter mais pessoas vendo, de mais pessoas vendo para um suposto socorro, uma tentativa de estupro lá de noite, não sei. Se, por exemplo, todos os moradores quiserem ter acesso, pode? A todas as câmeras, não. Porque pode ser salva essa imagem para ser usada numa briga de vizinho, enfim, né? Isso, aí pode dar problema, pode ir pro YouTube, né? Geralmente não. Doutora, é só o síndico. Aí, ainda que esse corpo diretivo tenha acesso, existe com certeza, existem regras, não? Tem que ter. Se foi aprovado em Assembleia, tem que ter a regra para que tipo de uso é feita essa imagem. Imagina, alguém cai, daí tá todo mundo vendo, rindo, isso não é legal. Exatamente. O ideal é só o síndico, né? Numa necessidade. Doutora, vamos supor que tenha sido aprovado em Assembleia e agora o Daniel não concorda, o nosso telespectador. O que ele pode fazer? Ter frequentado aquela Assembleia para votar contra. Se ele não prestou atenção, não tem mais nada que ele possa fazer. Não, porque ela tem poder. A Assembleia é registrada, a ata, em cartório público. Se ele está na dúvida se isso foi ou não acordado em Assembleia... Ele pode pedir para o síndico ou ir até o cartório onde foi registrado a ata e pegar uma segunda via e dar uma lida na ata. Se não houve essa aprovação e está sendo arbitrário, ele pode pedir administrativamente ao síndico, um segundo passo, notificar extrajudicialmente, o terceiro passo, entrar na justiça e proibir esse tipo de situação. Ainda mais se alguma situação vexatória aconteceu, né? Sim. Aí com certeza ele pode procurar ajuda, né? É um constrangimento ilegal, com certeza. Doutora, vamos entender algumas questões de condomínio. A gente falou sobre cão, sobre criança. A gente pode falar sobre barulho, sobre a garagem, como a senhora falou. Caso o morador infrinja alguma regra clara do condomínio, o que pode acontecer com ele? A princípio, uma carta de advertência. Porque às vezes o morador acabou de... O que acontece? A pessoa entra, vai morar no apartamento, fica todo feliz, está pensando em pintar o seu apartamento, em decorar, mas ele recebe da mão do zelador ou da mão do síndico o regulamento interno. O que geralmente as pessoas fazem quando pegam um documento com muitas páginas? Nada. Nada. Elas não fazem nada. Guarda na gaveta e esquece. Quando muito folia ali, uma ou duas páginas, Aí né? ela começa, né, se tem o costume de fumar, jogar bituca de cigarro da sacada do apartamento lá para baixo. Sei lá, tem criança brinca, faz joga aula de bola. Dá aula de vai aula de dança dentro do apartamento. Ela não se atém às regras, vai ter problema. A princípio, o síndico manda uma carta de advertência. Olha, dá uma olhadinha lá no artigo 3º, parágrafo 2º, é proibido jogar bola dentro do apartamento. Legal. Continua. Aí é multa. Aí é do bolso que vai pesar mesmo. Aí é do bolso. Essa multa pode acontecer até quantas vezes, doutora? Existe um limite? Tem. A lei tem 2 artigos que é baseado nesse tipo de situação. Primeiro, uma multa comum, que equivale a uma taxa condominial. Quando é repetido se a pessoa pagar R$1.000 de condomínio, vai ter que pagar R$1.000 de multa. 2, portanto. 1.000 mais 1.000. Portanto, exatamente. Aí essa pessoa repete, ela é reincidente. Pode ser aprovado numa próxima assembleia, um devedor contumaz, uma pessoa que perturba, um antissocial, né? Então é aprovado em assembleia 5 vezes a taxa condominial, fora a taxa do condomínio normal, ele paga 5.
Não adiantou, ele traz visitante para usar a piscina, 5 vezes eu não estou nem aí, toma a multa. Vai ter outra assembleia para aprovação, tem que ser assembleia específica, 10 vezes o valor da taxa condominial. Mas ele é rico, não tem problema. Bem, ele paga. Continua. O síndico entra com pedido judicial para ele sair do prédio. Ele é obrigado a sair, mas ele não perde o apartamento. Não, ele tem mas ele é obrigado a sair. Isso pode demorar quanto tempo na justiça, doutora? Bom, a justiça no Brasil, né? Pode demorar um bom tempo, mas pode acontecer. Pode acontecer. Doutora, e aí eu fico me perguntando aqui, no caso, por exemplo, dessa pessoa que está infringindo as regras, isso pode ser exposto a público ou é apenas o síndico que conversa com ela? Como é que isso funciona? O ideal não é expor, né? Porque a pessoa tem o direito da privacidade. Mas depende da situação, porque dependendo do que ela está infringindo, o prédio todo fica sabendo. O bom senso, ele é tão necessário, mas o bom senso é. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, que eu acho que é muito importante, é no caso do proprietário alugar o apartamento para alguém. Que aí eu acho que é um outro problema também, que às vezes quando a pessoa aluga, ela fala, não tem problema, não ligo. Essas questões também são válidas, absolutamente válidas, para quem está alugando o apartamento, né? Exatamente. A partir do momento que o proprietário passa a posse para outra pessoa, essa pessoa está usufruindo em nome do proprietário. A piscina, a área comum, o elevador, ela tem que estar, por via de regra, cumprindo o que está dentro do regimento interno naquele condomínio. Uhum. Ela está tomando posse daquele condomínio. Só que, se ela infringir muita regra, for multada pelo condomínio, pelo síndico, e não funcionar, a responsabilidade primordial é do proprietário. Era isso que eu queria saber. Sobra para o proprietário, sobra, sim. Sempre. É por isso que eu acho que a dica que muitos advogados imobiliárias deixam é que quando você for alugar o seu apartamento ou a sua casa em condomínio, já coloca o valor do condomínio incluso, por exemplo, para que você mesmo pague e não corra o risco de uma inadimplência lá na frente, né? Exatamente. Porque se o locatário não pagar, às vezes você, sei lá, tá viajando, nem tá sabendo, mora em outro lugar. Você vai perder o apartamento, porque agora é execução direta. Vamos entender então como é que funciona essa questão, doutora? Inadimplência. Primeiro mês não conseguiu pagar, o que acontece? Execução direta de 2015 pode ser já no primeiro cá, mês? Já. E como é que é o processo? Geralmente o que acontece? Condomínio tem o bom senso, né? Então todo condomínio tem que ter um síndico com bom senso, seja profissional ou seja morador. Ele tem que ter bom senso, né? Ele vai ver se a pessoa está desempregada, está sustentando a família, está com dificuldade, está doente. Então ele pode parcelar. O síndico ele pode tudo, só não pode dar desconto. Uhum. Né? Valor é o valor. Valor, deve 1.000, pode parcelar em 2, 3, em 10 vezes. Depende do corpo diretivo, depende do síndico. Agora, se é um devedor que ele é contumaz, ele tem condições de pagar, mas ele prefere gastar na balada, ele prefere gastar em outras situações e deixa o condomínio para pagar depois. Esse daí se entra via judicial com a cobrança e já executa direto. Inclusive dá até para já nomear os bens à penhora, carro. Isso pode ser rápido, doutora? Rapidinho, esse é rápido. Então muita atenção. Agora, doutora, a senhora falou da questão do bom senso, como é que pode funcionar uma ajuda? A gente sabe que a gente vive um momento de muita crise, né? A gente vive um momento de muitas pessoas desempregadas e com dificuldade. A pessoa, às vezes, já tem aquele apartamento ou aquela casa em condomínio quitados, mas não está conseguindo arcar com o condomínio, né? Até mesmo financiado, então é um gasto a mais, não está conseguindo arcar com o condomínio. Os moradores, eles podem decidir, talvez eu esteja aqui sendo utópica, mas eles podem decidir, olha, vamos ajudar essa família por um mês, vamos ratear e pagar o valor do condomínio dela. Isso existe, doutora? O que nós estamos fazendo agora, alguns advogados estão sendo, tem curso, né, especializado, eu fiz também, mediadores. Então o que a gente faz, minha equipe? A gente faz plantão de mediação em prédios grandes, né, condomínio clube, e atende individualmente cada morador e vê qual é a solução melhor. Se realmente é uma família que tem criança pequena, tem gente doente na família, ou então é um idoso, e aí sim faz esse tipo de levantamento, faz esse tipo de mediação, geralmente é parcelamento, mas pode se levar assim. Dentro de um condomínio, tudo que for aprovado numa determinada assembleia, com quórum específico para isso, pode-se fazer, sim, esse tipo de situação, esse tipo de ajuda
Desculpa, então não é errado levantar essa questão, por exemplo, dentro de uma assembleia, não tem problema. Não, o que aconteceu uma vez, nós demos a sugestão, a pessoa fazer marmitex e vender dentro do... Porque o prédio de residencial não pode ter comércio. Mas essa família está passando necessidade. A mulher é uma cozinheira de mão cheia. Por que não vender marmitex para os próprios vizinhos? Vender bolo, vender salgadinho, artesanato, né? Artesanato. Aí sim, o síndico permite em ata, em assembleia, todos aprovam. Aí é uma situação que está ajudando. Doutora, e as reformas? Vamos falar sobre as reformas, que eu sei que elas também podem causar problemas. Aliás, às vezes a reforma é necessária porque deu vazamento lá no apartamento de cima e estragou sua casa, estragou o seu apartamento. Como é que são essas questões, doutora? Então, ela tem vários tipos de reforma, tudo tipificado no Código Civil. Aí acima da convenção do condomínio, né? Tem a reforma urgente, né? Essa é um exemplo que você deu. A reforma urgente, tanto o condômino, morador, ou síndico já pode fazer a reforma imediatamente e depois cobrar do condomínio. Essa é a reforma urgente, está tipificada em lei. Tem a reforma necessária, tá? A construção de um prédio novo, soltava água pelo ladrão e espalhava no telhado e vazava nos primeiros apartamentos ali, no último andar. Então, há de se fazer uma forma, né, de esse ladrão não soltar a água da caixa d'água no telhado, e sim fazer uma construção necessária. Aprovação simples, faz uma assembleia, quem tiver lá, 50% mais um, está aprovado, pode fazer essa reforma. E tem aquele fechamento de sacada, vamos colocar vidro fumê, não, eu quero vidro verde. Já é embelezamento, esse precisa de 2/3. Isso aí é trabalhoso. E sempre tem alguém que todo mundo colocou vidro branco, mas ele vai colocar verde, pronto. Ele tem que retirar. Ele tem que ir pelo que foi aprovado em assembleia. E aí é um core especial, porque é embelezamento, não é uma obra necessária. E aí essa história, aí eu acho que é conversa, né? Quando você vai em um apartamento, outro dia eu fui em um apartamento bem chique de uma amiga e são 2 por andar. E daí aquele hall lindo, com pedraria do jeito que ela gosta, eu falei assim, como é que você conseguiu fazer isso nos 2? Ela falou, eu conversei com ela, a gente conversou com o síndico. Também não é tão simples isso não, né, doutora? Veja bem, quando é 2 apartamentos por andar, aquele hall pertence aos 2. À área comum. Não, pertence à área comum, né? Na verdade, é a área comum ali. Mas acordando uma vizinha com outra e não sobrecarregando de peso, né? Naquele tipo de decoração, avisando o síndico... As duas concordaram, avisando o síndico, não tem problema. Não tem problema. Né? Doutora, eu tenho já que caminhar para o fim do nosso bate-papo. Eu queria que a senhora deixasse uma orientação que eu acho que é muito importante, que é essa mediação, essa tentativa de diálogo, de entender por que essa semana para você é tão importante que não se faça barulho, porque de repente você está cobrindo férias de alguém, ou tem alguém doente em casa. Então, às vezes numa conversa você entende por que o outro está fazendo tanta questão de um detalhe. Isso às vezes é mais importante do que já entrar na justiça, não é, doutora? Eu acho que eu estou comparando, inclusive eu tenho um grupo de estudos pela OAB. Nós estamos pegando outros profissionais, porque o advogado geralmente ele gosta e participa de uma boa briga, né? Gosta de ir para a justiça mesmo, gosta de ir para a justiça, tal, tem N caminhos, né? Mas a gente acha que a justiça é a que mais propícia para isso. Mas, na verdade, a realidade do Brasil está mudando, está aí na televisão, né? O povo está mudando, esse conceito está mudando. Então, a mediação, ela veio para ficar. Então, nós estamos fazendo um grupo de estudos junto à OAB, inclusive com profissionais de bioética, com profissionais religiosos, para que mude a cabeça desse povo de condomínio. Porque dentro de um condomínio tem diferentes culturas, diferentes educação, e tem que conviver. São pessoas diferentes. Tem policial militar, tem policial civil, tem pessoa comum, tem dona de casa, tem engenheiro, tem médico, e tem um aposentado. São culturas, são idades diferentes. Uns têm criança pequena, outros já têm criança adulta, outros já está aposentado, não tem mais filhos, os filhos estão casados, ou não tem filhos. Um gosta de ter animais dentro de casa, o outro detesta cachorro. Um adora gato, o gato fica preso dentro do apartamento, que horror. Tem gente que gosta. Então, esse tipo de situação é das mais diversas. A mediação, ela veio para ficar, para conciliar,
para fazer... A gente tem que se pôr no lugar da outra pessoa. A empatia, para né? poder entender aquela situação. Pô, já está fazendo barulho essa semana, por quê? Vamos conversar com o vizinho? Precisa de ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Está sobrecarregado? Estou sem fazer nada, estou aposentada. Posso te ajudar? A doutora está falando de relacionamento de gente. Exatamente. Né, doutora? Que pena que eu tenho que encerrar, mas foi um prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Quem quiser entrar em contato, o site www.elofonseca.com.br, certo? Isso, Mais Elo uma vez, Fonseca. obrigada e ótima tarde, viu? Obrigada. Nosso programa